E agora nós teremos o nosso último convidado, né? Nós vamos convidar aqui o pastor Marcelo Diógenes, né? O pastor Marcelo já é um grande amigo nosso, está sempre aí nos nossos eventos, e ele é fundador e diretor do Ministério de Esporte da Comunidade da Graça aqui na sede em São Paulo. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? A paz do Senhor, Herbert, que legal, que bom. Quero aqui agradecer à igreja Good News pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa história. Quero agradecer ao pastor Kim, enfim, todos os pastores dessa igreja maravilhosa que eu tenho o privilégio de poder caminhar com vocês um pouquinho. Faz um pouco de tempo já que a gente está junto. E compartilhar sobre o Ministério de Esportes da Comunidade da Graça, que tem sido um modelo de ministério esportivo aí para a cidade de São Paulo e para muitos ministérios, principalmente os ministérios novos. Mas como que surgiu essa coisa do Ministério de Esportes? Às vezes os pastores que estão nos assistindo podem não entender um pouco, mas pasme você, o esporte não tem como mais sair da igreja, ele está presente nos relacionamentos dos irmãos, no bate-papo depois do culto, né, antes do culto. Tem gente que não vai no culto porque é a hora do jogo do seu time preferido, mas vamos lá. Primeiro eu quero só ler um texto que sempre eu carrego comigo em todos os eventos que eu participo, que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas e desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então vamos lá, quero só fazer um panorama bem rápido sobre como surgiu, né, o Ministério de Esportes aqui no Brasil. Então, o Espírito Santo incomodou cerca de 235 líderes de 35 países na década de 80 e colocou esses 230 homens de Deus ligados ao esporte, professores, pensadores, espectadores, e colocou num lugar lá em Hong Kong, e eles ficaram confinados numa imersão, desenvolvendo uma grade com a nossa bússola, que é a palavra de Deus, né? Então, criando uma grade curricular aí de como usar a linguagem universal do esporte como um instrumento de proclamação do evangelho e fazer discípulos através do esporte. Então, aí eles ficaram por 6 meses e depois cada um foi para os seus países, 35 países. E aí, em 2000, teve uma nova conferência, uma nova imersão, que aí já tinha para lá de 500 pessoas envolvidas, onde tinha um pastor batista chamado Johnson, ex-jogador de futebol, que foi nesse encontro em Joanesburgo, na África do Sul. E ele veio, depois de 3 meses, ele veio para o Brasil, bem empolgado, e aí começou esse envolvimento. Já estava em movimento aí Atletas de Cristo, com o Baltazar, né, com o João Leite, enfim, vários ícones, né, do esporte já estavam começando a usar a linguagem universal do esporte como proclamação. João Leite entregava, e Baltazar entregava uma Bíblia para cada goleiro. Então, essa movimentação esportiva, usando como meio, como estratégia para a proclamação do evangelho, para criar relacionamentos, isso já vem desde a década de 80. Mas depois, dos anos 2000 para frente, que isso começou a ficar mais intensificado. E aí foi criado, através do Johnson, Marcos Grava, Ximenes, Fernandão, pastores, né, de ministérios, hoje pastores, Igreja Batista, Nazareno, enfim, realizaram aqui no Brasil o primeiro curso que se chama CFLAU, Centro de Formação de Líderes Esportivos para a América Latina, e que foi em Monte Verde em 2004, uma grade, né, já bem pré-estabelecida, usando aquilo que eu li aqui, né? Você vê que o
O livro de Hebreus, ele foi escrito por um autor desconhecido, né? Alguns dizem algumas coisas a respeito de quem deve ter escrito esse livro, mas ele é um autor desconhecido para nós, e ele usa uma linguagem, a linguagem universal do esporte, para se comunicar e aplicar um princípio, né? Ele fala que corramos a carreira que nos foi proposta. Paulo também usa bastante a linguagem universal do esporte, até porque ele teve também próximo ali, né, de Corinto, naquela região de Roma ali, né, onde tinha aqueles coliseus, onde eram realizadas as Olimpíadas antigas, gladiadores e tudo mais, corridas de biga. Então, e aí o que acontece? Começou esse movimento e o Senhor começou a falar no coração de líderes, de irmãos cristãos, e falou comigo também. Ele falou, eu já professor de educação física, né, lecionando já há mais de 30 anos, e eu conhecia essas pessoas, e eu fui fazer esse curso, e ali a minha chave virou. E aí eu comecei a orar. O pastor foi muito feliz na sua fala, dizendo que tudo começa no coração. Então, e o segundo pastor também, não me recordo o nome, ele disse que não é para você fazer o que o Senhor não disse para você fazer. E o Senhor falou bem claro, o Espírito Santo falando para mim, que Marcelo, você pode, mais do que cuidar da saúde das pessoas, ensinar uma modalidade esportiva, você pode ser a minha ferramenta, um instrumento para transformar vidas. Então, a partir daí, a minha vida mudou. Eu não uso mais, não tenho mais o ser professor como uma profissão. E sim, é meu ministério. Eu uso isso como instrumento para a proclamação do Evangelho. Então, a partir daí, nós começamos a orar a Deus, né? Porque a igreja brasileira ainda não estava preparada para entender como é que funciona isso, né? E aí começamos a orar e aqui na Comunidade da Graça Sede, o nosso pastor fez um congresso com o título A Igreja para a Cidade. E a gente já estava fazendo alguns eventos, né, evangelísticos, nós já fizemos algumas viagens missionárias junto com esse grupo, né? Quero aqui agradecer aí os Atletas de Cristo, Atletas in Action, né? A própria CBE, que é a Coalizão Brasileira de Esportes, que é provinda desse grupo de pessoas que estiveram tanto em Hong Kong na década de 80, como no ano 2000 aí na África do Sul, e que trouxeram não um esporte pelo esporte, mas no esporte e através dele, usando o esporte como meio para criarmos relacionamentos saudáveis, né? Pautando dos dois mandamentos principais que Jesus Cristo disse no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você tem, com toda a tua intensidade. Amar a Deus. E um outro mandamento, que não é menor do que esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E foi através dos relacionamentos que nós começamos a desenvolver isso. Através desse congresso na Comunidade da Graça, o pastor nos ouviu, achou muito interessante a proposta e nós começamos a desenvolver alguns projetos esportivos aqui na cidade. Um destes passeios ciclísticos com o intuito de criar relacionamento com pessoas que estão pedalando por aí, né, à noite de São Paulo, e criar relacionamentos e interceder pela cidade. Observar a cidade, olhar as necessidades da cidade, interceder e ser realmente a igreja fora da igreja, a igreja para a cidade. E a gente está com esse movimento já há um bom tempo. Nós temos também grupos de corrida, que fizemos uma corrida de rua com mais de 2.500 pessoas aqui em São Paulo, no clube da prefeitura aqui em São Paulo, onde teve envolvido mais de 90 igrejas. Então, 90 igrejas levaram seus atletas, seus corredores de final de semana, e foi maravilhoso. Os frutos disso é que as pessoas começaram a ver os cristãos que não estão dentro da igreja, que você vai no culto para entregar o seu culto racional a Deus, mas que você vive uma vida em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, também em outros ambientes. Então, o que o Ministério Esportivo faz? Ele usa os ambientes esportivos, todas as modalidades, tudo que é relacionado ao esporte, e leva os seus líderes, as pessoas que gostam do esporte, que são cristãos. Então, eles são treinados através desse curso que se chama Ceflau. É uma imersão de 40 horas, ou seja, uma semana de imersão sobre a linguagem e
toda a base bíblica pautada na Grande Comissão e também nos versículos que nós temos que falam sobre a linguagem universal do esporte. E aí começamos a nos relacionar com as pessoas, não fazendo a proclamação do Evangelho diretamente, expondo a Bíblia, mas usando princípios bíblicos, pequenos trechos da Bíblia, pequenos parte A, parte B de versículos, que nós usamos com o objetivo de criar relacionamentos apenas. E as pessoas procurar ver em nós a mudança, ver em nós algo que chame a atenção, para que ela queira também conhecer um pouco mais a gente, saber quem nós somos. Curioso que no grupo da Bike teve um grupo de pessoas que não eram cristãos e eles ficaram constrangidos com o nosso jeito de tratá-los, né? Porque a gente não deixa ninguém para trás, essa coisa de servir. O pastor falou muito bem sobre servir pessoas, a minha vida é servir pessoas e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, e fazer com satisfação, com alegria no coração, isso faz toda a diferença. Então, irmão, não faça aquilo que o Senhor não te chamou para fazer, tá? Se você é pastor, líder, encontre na sua igreja líderes que têm essa tendência que gosta do esporte, tá? E aí comece um projeto nisso e nos procure, tá? Eu não vou passar nenhum vídeo e nem mostrar nenhum slide a respeito do ministério, mas nós temos as nossas redes sociais, tá? É Comuna Esportes no Instagram, no Facebook e no YouTube. Lá está repleto de vídeos dos projetos que nós temos, todos os projetos esportivos. Tá legal? E aí você vai poder dar uma olhadinha, ver um pouquinho mais, depois, se vocês quiserem entrar em contato. E a gente tem esse curso do Ceflau, que nós ministramos 2 vezes por ano, tá? Com a carga horária de 40 horas, e aí essa pessoa é apta para poder implementar ministérios esportivos na sua igreja, né, conversando com o seu pastor, enfim, se você tem um grupo de pessoas que fazem atividade física. E aqui em São Paulo, a gente tem usado também o modelo desse nosso ministério para que a gente possa implantar outros ministérios em outras igrejas, outras comunidades. Mas o curioso é que, como que começou? O Senhor só começou a trazer líderes e pessoas para o nosso ministério quando eu comecei a administrar a minha ignorância. Às vezes o ministério, a igreja, o pastor cai também porque acha que sabe tudo. E às vezes é um engodo isso, nós não sabemos de tudo. O relacionamento com Deus é uma constante crescente. Nós vamos sempre crescer em Deus através do seu relacionamento diário. Então, é muito importante isso. E aí o Senhor falou, agora você está preparado para você discipular pessoas. Você chegou onde eu queria. E aí começou a chegar pessoas maravilhosas que oravam a Deus, estavam orando esse tempo todo, esperando que o Senhor revelasse um grupo de pessoas que pensasse da mesma forma, que pensasse a vida cristã da mesma forma e com o desejo de proclamar o evangelho dentro daquilo que você já faz, que é a área esportiva. Então, hoje nós temos aí, na parte de lutas, né, até o taekwondo, nós temos a parceria aí com o Júnior Massa, um irmão querido que está entrando com a gente, que faz parte da Federação Paulista de Taekwondo, o mestre Kim Odin, lá da Liberdade. A gente está criando um relacionamento muito forte com eles, alcançando aí o povo coreano que mora em São Paulo. Então, nós temos aí a Cynthia Ayumi, né? Ela é 7º dan de karatê, o pai dela também já trouxe o karatê para o Brasil. Então o Senhor vai trazendo pessoas e a gente vai construindo projetos com o objetivo de criar relacionamentos através desses ambientes esportivos e mostrar para que as pessoas possam ver quem nós somos em Cristo. Então é o verdadeiro teste da vida cristã, é você viver uma vida em Cristo no meio esportivo. Quer ver um exemplo? Se você pegar os irmãos da sua igreja e der uma bola numa quadra, no campo, e deixa eles jogarem à vontade, vê o que vai dar. Dali você vai ver se os irmãos são crentes de verdade ou não. Porque da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, aconteceu com todos os ambientes da terra.
E aconteceu também com o esporte. E o que a igreja faz, a igreja para a cidade, depois de 2015, quando a igreja entendeu que o esporte era uma ferramenta para criar relacionamento e levar as pessoas ligadas ao esporte da igreja para que tenham um relacionamento com pessoas. Desculpa, com pessoas. Interromper, só se puder ser um pouquinho mais breve, já estamos passando um pouquinho o horário. Tá ok. Então, isso fez toda a diferença. Então, hoje nós somos mais de 300 pessoas envolvidas, direta e indiretamente, no Ministério Esportivo da Comunidade da Graça Sede. Nós, líderes fixos, são mais de 35 líderes, nós temos em torno de 10 a 12 modalidades, e também trabalhamos com capelania esportiva, ou seja, nós mentoreamos atletas profissionais também e encaminhamos para alguns parceiros nossos que estão no leste europeu e na Ásia. Ou seja, nós fazemos a recolocação profissional de atletas de alto nível, não só no futebol, mas nas outras modalidades também. Sempre mentoreando e discipulando. E enviando estes atletas para vários lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, como missionários no meio esportivo, para que possa estender o reino nessa terra. Então, basicamente é isso. Estou à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Robert. Segue aí. Muito obrigado, pastor Marcelo. Realmente, é como nós estamos falando aqui, né? O sucesso ministerial, ele não é outra coisa a não ser agir conforme o Espírito Santo está conduzindo, né? Como esse testemunho do pastor Marcelo, né? Abrir um ministério nessa área esportiva é uma novidade. E Deus tem abençoado, porque é a vontade de Deus para a vida do pastor Marcelo, né? Realmente, isso é o que nos aquece e também nos faz continuar.